Pai solteiro ajudou a empurrar o carro de uma estranha na chuva, mas quando ela abriu o porta-malas, ele não acreditou no que viu. Arthur Vance percorria as artérias da cidade com uma competência cansada e treinada. O couro liso do volante parecia frio e impessoal sob suas mãos, uma sensação familiar em uma vida construída a partir de coisas assim. Do lado de fora, uma chuva torrencial de novembro batia contra os vidros do sedã, borrando o mundo em uma aquarela de cinza e neon. No banco de trás, sua filha de 7 anos, Lily, cantarolava uma melodia sem ritmo, seu rostinho iluminado pelo brilho intermitente dos postes de luz que passavam. Seu mundo era feito de torres de vidro, de salas de reunião silenciosas onde fortunas eram feitas ou perdidas com a força de uma palavra sussurrada. Era um mundo de precisão estéril, de agendas cronometradas ao minuto e emoções trancadas a 7 chaves. Estava assim há 3 anos, desde que o silêncio havia se instalado em sua casa espaçosa e vazia. A casa já não era um lar. Era o museu de uma vida que já não lhe pertencia. Ele havia saído de uma reunião com investidores japoneses no meio de uma frase. Seu braço direito, um homem pago a peso de ouro para antecipar suas necessidades, piscou em choque momentâneo. Mas o relógio na parede havia marcado 3 horas, e nada, nem mesmo uma fusão bilionária, era mais importante do que buscar Lily na escola. Era o único ritual que o mantinha com os pés no chão, a única parte do dia que parecia real. Papai, está chovendo muito, disse Lily, sua vozinha cortando o zumbido monótono do motor. Está sim, florzinha, respondeu ele, olhando a estrada. Era um homem de rotinas, e aquele dilúvio era uma interrupção indesejada. Foi então que ele viu. Um hatchback velho, com o pisca-alerta piscando em um ritmo frenético e desesperado, estava parado no acostamento, com o capô apontado de forma desajeitada para a calçada. Ao lado, uma figura solitária estava encharcada, com os ombros caídos e o cabelo grudado ao rosto pela chuva implacável. Outros carros passavam, com motoristas aquecidos e indiferentes. Ele teria feito o mesmo. Teria passado direto. Sua agenda era apertada. Lily estava no carro. Não era problema dele. A lógica era fria e eficiente, a mesma que ele aplicava ao seu império empresarial. Aquela moça parece triste, murmurou Lily do banco de trás. O carro dela quebrou. O olhar de Arthur encontrou o da mulher pelo retrovisor por um breve instante. Ele viu não apenas frustração, mas um cansaço profundo, exausto até os ossos. Era um olhar que ele reconhecia, um tipo de desespero silencioso do qual a riqueza podia proteger, mas nunca extinguir por completo. Por um momento, ela não era apenas uma estranha, era um símbolo de todas as lutas que o mundo guardava do lado de fora de seus vidros escurecidos. Papai, a gente pode ajudar ela? A pergunta era tão simples, tão pura. Rasgou as camadas de distanciamento que ele havia construído ao redor do coração. Ajudar era ineficiente. Era bagunçado. Era humano. Era algo que Catherine teria feito sem pensar 2 vezes. A lembrança o atingiu como um golpe físico, um fantasma de calor no carro gelado. Ele reduziu a velocidade, parando a alguns metros à frente do carro quebrado. Virou-se para a filha, para seus olhos grandes e esperançosos. Nela, ele via o espírito de Catherine, uma empatia intocada que ele tinha medo de esmagar. Fique aqui e tranca as portas. Está bem, florzinha. Eu já volto. Ele tirou o paletó de $1000 e o jogou no banco do passageiro. O ar frio o atingiu no momento em que abriu a porta, um tapa gelado e molhado. A chuva era impiedosa, encharcando sua camisa e calça caras em segundos. Sentiu o frio penetrar nos ossos enquanto caminhava até a mulher, cada passo um ato de desafio contra o homem que havia se tornado. A mulher, Ilara, viu o carro car parar e sentiu um aperto no estômago. Esperava uma reclamação, uma bronca por estar bloqueando a rua. Quando o homem saiu, alto, de ombros largos, com a camisa já transparente de chuva, ela se preparou para o pior. Mas seu rosto não mostrava raiva, mostrava outra coisa. Uma determinação silenciosa. Está com problemas? Perguntou ele, com a voz calma apesar do barulho da tempestade. Ela assentiu, demorando um momento para encontrar a voz. Simplesmente, morreu. Acho que pode ser a bateria, ou talvez o alternador. Para falar a verdade, pode ser qualquer coisa. Uma risada sem humor escapou. Ela é meio clássica, vamos tirar o carro do trânsito, sugeriu ele, já se movendo para a traseira do veículo. Coloque em ponto morto que eu empurro até aquela rua lateral. Ilara o encarou. Aquele homem, que parecia pertencer à capa de uma revista de negócios, se oferecia para empurrar seu carro velho debaixo de um temporal. Ela estava acostumada a ser invisível, a lutar em silêncio, e aquela simples, inesperada oferta de ajuda parecia um terremoto, tem certeza? Perguntou, a voz tremendo levemente de frio. Você vai se molhar todo, eu seco, disse ele com um sorriso pequeno, quase enferrujado. Só dirija.
Ela voltou para o banco do motorista, os dedos dormentes lutando com a marcha. Pelo retrovisor, viu colocar as mãos no porta-malas, o corpo firme contra o carro. Ele soltou um grunhido de esforço e, lentamente, milagrosamente, o carro começou a se mover. Ela o guiou até uma vaga vazia na rua lateral, sentindo um movimento estranhamente suave. Desligou o motor e o pisca-alerta cansado. O silêncio caiu, quebrado apenas pelo tamborilar da chuva no teto. Ele veio até a janela dela, o cabelo escuro colado à testa, a água escorrendo do queixo. Não parecia notar ou se importar. Assim você fica mais segura por enquanto. E Lara sentiu uma onda de gratidão tão profunda que quase a fez chorar. Não era só pelo carro. Era por ser vista. Por uma mão estendida no meio de sua tempestade pessoal. Obrigada, disse ela, as palavras parecendo pequenas demais. Deixe-me, pelo menos te dar algo para se secar. Tenho uma toalha velha no porta-malas, não precisa, por favor, insistiu, já abrindo a porta. É o mínimo que posso fazer. Ela foi até o porta-malas, lutando com a chave na fechadura emperrada. Arthur ficou ao lado, silencioso, encharcado. Finalmente, o porta-malas se abriu com um rangido. Lá dentro, uma mistura da vida dela, uma sacola de compras, alguns materiais de arte espalhados, um cobertor gasto. Encostada de lado, embrulhada em plástico, estava uma tela grande, quase finalizada. E Lara pegou a toalha, mas Arthur não olhava para ela. Seu olhar estava fixo na pintura. Todo o sangue sumiu de seu rosto, deixando-o pálido como um fantasma. Ele parecia ter visto um fantasma. Ele deu meio passo à frente, a mão pairando no ar como se quisesse tocar, mas tivesse medo. A chuva continuava caindo, mas, para ele, o mundo havia parado. O barulho da cidade, o frio, a presença dela, tudo desapareceu em um zumbido surdo. Ele conhecia aquela pintura. Era um farol. Um farol solitário e desafiador, resistindo a um mar revolto em tons de azul e cinza. O céu era um caos controlado, com feixes de luz amarela rompendo a escuridão das nuvens. Não era um farol qualquer, era o que eles tinham visitado na lua de mel. E não era uma pintura qualquer, era uma réplica perfeita, pincelada por pincelada, da última obra que Catherine havia começado. A que estava inacabada no cavalete de seu estúdio trancado, um cômodo no qual ele não entrava havia 3 anos, onde, começou ele, a voz presa e rouca. Onde você conseguiu isso? E Lara olhou do rosto chocado dele para a pintura, confusa. Eu pintei. É uma encomenda. Quer dizer, espero. É para enviar a uma galeria. Ele balançou a cabeça, incrédulo. Não. Você não poderia. Esse estilo, o jeito que a luz bate nas ondas, parou, incapaz de descrever a tempestade de emoções que o atravessava. Era um sentimento que ele pensava ter sido enterrado com a esposa, um assombro intenso misturado a uma dor quase insuportável. Essa mulher, essa estranha na chuva, de alguma forma havia alcançado a parte mais sagrada e protegida do seu passado. O muro ao redor do seu coração, construído tijolo a tijolo, acabara de ser rompido, não por um trator, mas por uma tela no porta-malas de um carro quebrado. Ele olhou para ela, realmente olhou. O rosto marcado, as mãos manchadas de tinta, os olhos cheios de preocupação e confusão. Naquele momento, sob o céu cinzento, Arthur Vance soube que sua vida, antes controlada e previsível, acabara de mudar de forma irrevogável, assustadora, talvez, maravilhosa. O ato de bondade havia terminado. O que começava agora era algo muito mais complexo. Eu preciso saber mais sobre essa pintura, disse ele, com um peso na voz que ela ainda não compreendia. Meu nome é Arthur. Por favor, podemos conversar. Ele lhe ofereceu uma carona, oferta que ela, confusa demais, não recusou. Ligou para um serviço particular de guinchos que tinha sob contrato, instruindo-os a levar o carro dela para o melhor mecânico da cidade e a cobrir todos os custos. Fez isso com uma eficiência tranquila que denunciava seus imensos recursos, algo que não passou despercebido por Ilara. No carro, com o aquecedor suave e os bancos de couro macio, ela sentiu como se tivesse entrado em outra dimensão. Lily a observava do banco de trás com olhos curiosos. Você se molhou muito, papai, comentou Lily. Molhei sim, respondeu Arthur, o olhar ainda distante, ainda processando o choque. Ilara morava em um pequeno apartamento no 3º andar de um prédio num bairro esquecido pelo tempo. O prédio tinha certo charme cansado, mas a tinta descascada e as janelas mal vedadas contavam uma história de luta constante. Ele insistiu em carregar a pintura para ela, manuseando-a com uma reverência que Ilara achou ao mesmo tempo tocante e estranhamente intensa. Por dentro, o apartamento era o reflexo de sua vida, um cômodo grande, combinando sala e ateliê. Telas em vários estágios de conclusão se empilhavam contra as paredes. O ar tinha cheiro de terbentina e café. Era bagunçado e caótico, mas vivo.
O oposto de sua mansão silenciosa e impecável. Sentia-se mais como um lar do que a própria casa dele havia sido em anos. Arthur colocou a pintura em um cavalete e ficou diante dela, as mãos cerradas ao lado do corpo. Lily, percebendo a mudança no humor do pai, ficou quieta, segurando sua mão. Minha esposa, ela era pintora, começou ele, a voz baixa e carregada de dor. Ela morreu há 3 anos. Essa pintura é quase idêntica à última que ela trabalhou. O tema, o estilo, até o traço. É impossível. Mas está bem aqui. Ilara sentou-se em um banquinho, as pernas de repente fracas. As peças começaram a se encaixar, o choque dele, o cuidado ao tocar a tela. Sinto muito pela sua perda, disse suavemente. Eu não sei o que dizer. Venho desenvolvendo esse estilo há anos. O farol é uma imagem recorrente no meu trabalho. Um símbolo de esperança na tempestade. Vi uma foto dele uma vez, numa revista de viagens antiga, e nunca mais saiu da minha mente. Ele se virou para ela, os olhos buscando algo que não sabia nomear. Ela costumava dizer exatamente isso. Um pouco de luz contra toda aquela escuridão. O silêncio que se seguiu foi pesado, carregado de tristeza e de uma ligação inexplicável. 2 estranhos, unidos pelo improvável, por um fantasma e por uma tela. Nos dias seguintes, Arthur não conseguia tirar Ilara nem sua pintura da cabeça. O vazio em seu peito, antes um companheiro familiar, agora era uma ausência dolorosa. Pediu ao seu assistente, George, discreto e leal, que investigasse sua vida. O relatório revelava dignidade silenciosa diante de dificuldades implacáveis. Ilara era uma artista brilhante que nunca tivera sorte, vendendo peças em feiras locais e mal ganhando o suficiente para pagar aluguel e materiais. Era conhecida por sua gentileza, doando trabalhos para arrecadações comunitárias. Não tinha família. Era, em todos os sentidos, a arquiteta de sua própria vida solitária. Esse conhecimento intensificou sua sensação de responsabilidade e fascínio. Começou a inventar desculpas para vê-la. Ligou para confirmar que o carro estava pronto. Encomendou oficialmente a finalização do farol, oferecendo um valor que a deixou sem palavras. Insistiu que não era caridade, mas um investimento em um talento no qual acreditava. Passou a levar Lily às visitas ao estúdio. A menina, normalmente tímida com estranhos, se abriu com Ilara. Ficava encantada com as cores, os cheiros e a paciência gentil da artista. Ilara lhe dava um pincel pequeno e papel, e Lily passava horas pintando sóis e espirais enquanto os adultos conversavam. Naquele espaço com cheiro de tinta, Arthur sentiu sua armadura começar a rachar. Falava de Catherine não mais com o nosso sufocante de antes, mas com uma ternura serena. Contava histórias sobre sua risada, sua paixão, seus sonhos de ver sua arte reconhecida. Ilara, por sua vez, falava de sua solidão e da necessidade ardente de criar que a mantinha viva. Ela via além do CEO bilionário. Via um marido viúvo, um pai dedicado, um homem com uma tristeza que dinheiro algum podia apagar. Ele via nela não um caso de caridade, mas uma mulher de força e integridade. Via o calor de seu espírito, uma luz que lembrava a de Catherine, mas que era só dela. Num sábado ensolarado, ele a encontrou não no estúdio, mas servindo como voluntária em um refeitório comunitário. Levou Lily para visitá-la e encontrou um bilhete na porta. Por intuição, foi até o centro comunitário no centro da cidade. Ficou observando de longe enquanto ela servia comida e distribuía sorrisos. Havia dignidade em cada gesto dela. Entrou, com Lily pela mão. Ilara ergueu os olhos, surpresa, com uma concha na mão. Um sorriso lento se espalhou pelo rosto dela. Você me achou, disse. Achei, respondeu ele. Podemos ajudar. Naquela tarde, Arthur Vance, CEO de um império global de tecnologia, ficou lado a lado com Ilara, servindo sopa a pessoas sem teto. Ouviu histórias. Olhou nos olhos delas. Pela primeira vez em anos, sentiu-se ligado ao mundo fora de sua redoma dourada. Viu a filha olhando para ele com orgulho. Sentiu um lampejo de algo que julgava perdido. Ele estava começando a se curar. O florescer silencioso da ligação deles era puro demais para sobreviver sob o olhar implacável do mundo de Arthur. O primeiro tremor veio na forma de uma única fotografia, publicada em um site de fofocas. Era um clique de lente longa mostrando Arthur, Lily e Lara saindo de um parque simples, cada um com um sorvete na mão. Eles riam. A manchete era cruel e desdenhosa. Viúvo bilionário Arthur Vance encontra nova musa. Ela é artista ou interesseira? A tempestade que se seguiu foi imediata e brutal. A história foi reproduzida por veículos de notícias, cada um acrescentando seu toque especulativo e sensacionalista. Repórteres apareceram na frente do prédio de Ilara, abordando-a quando ela tentava colocar o lixo para fora. Gritavam perguntas, as câmaras piscando como armas.
Pintaram-na como uma oportunista que explorara a vulnerabilidade de um homem enlutado. Sua arte foi ridicularizada como mero adereço de um golpe elaborado. Seu mundo, antes pequeno e privado, foi destruído. O senhorio, farejando escândalo, de repente encontrou uma dúzia de infrações fictícias no contrato de aluguel e ameaçou despejá-la. A galeria local, que havia mostrado interesse tímido em seu trabalho, parou de responder. O respeito silencioso que ela conquistara na comunidade evaporou, substituído por cochichos e olhares desconfiados. Ilara sentia como se sua alma estivesse sendo exposta e ridicularizada publicamente. O calor e a esperança que haviam florescido em seu coração murcharam sob aquele holofote feio e implacável. Sentia-se manchada, com sua integridade questionada e sua arte profanada. O pior era o medo. Não por si mesma, mas por Lily. Ela havia se afeiçoado profundamente à menina, e a ideia de que o escândalo pudesse atingi-la, que colegas de classe pudessem ouvir as fofocas, era insuportável. Arthur ficou furioso. Acionou sua equipe jurídica, que enviou notificações e ameaças, mas era como tentar apagar um incêndio florestal com um borrifador. A narrativa estava formada. Tentou protegê-la, enviando seguranças particulares para afastar a imprensa, mas isso só reforçou as suspeitas do público. A presença da riqueza dele, antes uma ferramenta, agora parecia uma maldição. Ele foi até o apartamento dela, passando pelos urubus da imprensa. Encontrou-a rodeada por caixas de mudança. A luz nos olhos dela, a mesma que o atraíra, tinha desaparecido. No lugar, havia um olhar assombrado e ferido. O que você está fazendo? Perguntou, a voz rouca. Estou indo embora, Arthur, respondeu, com um tom plano, sem emoção. Não posso viver assim. Eles estão me transformando em algo que não sou, nós podemos lutar contra isso, insistiu, dando um passo à frente. Não deixe que eles vençam. Ela finalmente o encarou, e ele viu a dor profunda que carregava. Esse é o seu mundo, Arthur, não o meu. O barulho, o julgamento, a crueldade, é o ar que você respira. Mas para mim, é veneno. Eles não estão apenas me atacando, estão atacando minha arte, meu espírito, as únicas coisas que eu sempre tive. E estão machucando Lily. Eu não serei a razão para que a vida daquela menina se torne um espetáculo público. As palavras cortaram fundo. Ele sabia que era verdade. Seu mundo era tóxico. Ele a havia puxado para dentro dele, e agora ela pagava o preço. Não faça isso, Ilara, implorou, a voz quebrada. Por favor. Você trouxe a luz de volta. Para mim. Para Lily, e o seu mundo apagou, sussurrou ela, com uma lágrima descendo pelo rosto. Eu tenho que ir. É a única maneira de proteger o que resta de mim. Eu tenho que ir a Deus, Arthur. Ela se virou, um gesto final que doeu mais do que qualquer grito. O muro estava de volta, mas desta vez, era dela. E ele estava do lado de fora. Arthur saiu do apartamento, o cheiro de terbentina e o fantasma do calor dela substituídos pelo ar frio e estéril do corredor. Sentiu o vazio familiar voltar ao peito, mas agora 1000 vezes pior. Antes, era uma ausência entorpecida. Agora, era uma ferida latejante, a consciência viva do que acabara de perder. Ele havia encontrado uma luz na tempestade, apenas para ver seu próprio mundo criar um furacão que a apagou. Estava sozinho novamente, e o silêncio nunca fora tão alto. Nos dias após a partida de Ilara, Arthur afundou-se em uma névoa cinzenta familiar. Cumpria sua rotina com a precisão de um automato. Presidiu reuniões, assinou documentos, geriu seu império, mas seu núcleo estava ausente. O breve e brilhante período de cor e calor tornara o retorno ao monocromático insuportável. Percebia a mudança em Lily também. Ela havia parado de cantarolar. Perguntava por Ilara com uma vozinha esperançosa que partia seu coração. A Ilara vem pintar com a gente hoje, papai. Ele respondia, suavemente, que Ilara precisava ficar longe por um tempo, uma resposta que não satisfazia nenhum dos dois. Uma noite, fez o que não fazia havia 3 anos. Destrancou a porta do estúdio de Catherine. O ar estava parado, impregnado do cheiro de tinta seca e lembranças. Feixes de poeira dançavam no raio do luar que entrava pela janela. E lá estava ela, no cavalete, o farol. Inacabado. Esperançoso. Um monumento a uma vida interrompida. Ficou ali por muito tempo, comparando mentalmente com a versão de Ilara. Eram incrivelmente semelhantes na técnica, mas diferentes no espírito. O de Catherine era cheio de um anseio alegre. O de Ilara tinha uma resiliência marcada pela experiência, a esperança de quem sobreviveu. Eram duas faces da mesma moeda. Duas luzes contra a escuridão. Naquele instante, algo mudou dentro dele. Uma rachadura no gelo de sua dor. O nascimento de uma raiva fria e clara, não contra Ilara,
mas contra o mundo que a expulsara. Contra a máquina sem alma da fofoca que destruía pessoas boas por entretenimento. Ele havia construído um império com lógica e controle, usado o poder para adquirir riqueza. Mas qual o sentido de ter todo esse poder se não podia usá-lo para proteger quem amava? Qual o sentido de possuir o mundo e deixar suas partes mais feias destruírem a única coisa que o tornava bonito? Ele não deixaria que vencessem. Não permitiria que a memória dela fosse uma mentira. Seu grande gesto não seria de dinheiro, mas de vulnerabilidade pública e radical. O baile anual da Fundação Vance era o ponto alto do calendário social da cidade. Um evento que ele normalmente suportava, uma encenação de filantropia feita com profissionalismo distante. Mas este ano seria diferente. Este ano, ele tinha algo a dizer. Subiu ao palco, e o salão caiu em silêncio. Centenas dos mais ricos e influentes o observavam, diamantes cintilando sob os lustres. A imprensa estava presente em peso, câmaras a postos. Ele deixou de lado o discurso preparado. Boa noite, começou, a voz firme. Hoje, estamos aqui para arrecadar dinheiro para uma boa causa. Mas preciso falar de outro tipo de pobreza. A pobreza de espírito. A pobreza de gentileza. O murmúrio percorreu a plateia. Não era o discurso esperado, como muitos de vocês leram, continuou, olhando a sala. Recentemente tive o privilégio de conhecer uma mulher chamada Ilara. Ela foi descrita na imprensa de várias formas. Interesseira. Oportunista. Isso são mentiras. E hoje, quero contar a verdade. Falou sobre a chuva, o carro parado, o ato simples de empurrá-lo para um local seguro. Descreveu o momento em que ela abriu o porta-malas e o choque ao ver a pintura. Contou, com a voz embargada, sobre sua falecida esposa, Catherine, e sua arte. A mulher que o mundo tenta vilanizar fez algo extraordinário, disse, com convicção. Sem saber quem eu era, sem esperar nada em troca, ela criou uma obra que espelhava a alma da minha esposa. Criou um farol que me encontrou no escuro. Fez isso com seu próprio talento, seu próprio espírito, sua própria resiliência silenciosa. Ele olhou diretamente para a câmara, não mais falando à sala, mas a uma única pessoa, onde quer que estivesse. Ilara não entrou na minha vida buscando riqueza ou fama. Ela entrou na minha vida, e na da minha filha, e nos mostrou como sentir novamente. Lembrou-me que o verdadeiro valor não se mede em ações ou lucros, mas em atos de bondade, em momentos de criação compartilhada, na coragem de manter uma luz acesa no meio da tempestade. Fez uma pausa, respirando fundo. Ele estava expondo o coração ao mundo, e se sentia poderoso por isso. Eu falhei em protegê-la da crueldade do meu mundo. Deixei que o barulho e as mentiras a afastassem. Vou me arrepender disso para sempre. Mas não permitirei que essas mentiras sejam a palavra final. Ilara é uma mulher de integridade profunda, talento imenso e a maior bondade que já conheci. Ela não é interesseira. Ela é o ouro, ela é a esperança. E eu a amo. Ele deixou o palco, com a sala em silêncio absoluto. Ignorou os sussurros frenéticos, os rostos chocados. Fez o que precisava fazer. Em um quarto alugado, a centenas de quilômetros dali, Ilara assistia ao discurso na TV, a mão cobrindo a boca. Uma amiga, preocupada, havia ligado para que ligasse o aparelho. Cada palavra desmontava os muros que ela erguera ao redor do coração. Ele não estava se defendendo, estava defendendo ela. Não estava usando seu poder, estava usando sua verdade. Mostrava-se o homem que ela vira em relances, o viúvo honrado, gentil, escondido sob o bilionário. Lágrimas escorriam, de alívio, tristeza e um amor avassalador. Ele a encontrou 2 dias depois. Não usou investigadores. Começou pelos lugares conhecidos por suas comunidades artísticas, por sua beleza tranquila. Encontrou-a desenhando à beira de um lago, a imagem da solidão que buscara. Ela ouviu-se aproximar e se levantou, o coração acelerado. Ele parou a poucos passos, o rosto marcado por uma esperança desesperada. Eu quis dizer cada palavra, disse simplesmente, eu sei, sussurrou ela, não quero viver num mundo sem você e sua luz, Ilara, disse ele, com a voz carregada de emoção. Mas também não vou pedir que viva no meu. Vamos construir um novo. Juntos. Um mundo onde a arte importe mais do que aquisições, e onde gentileza seja a única moeda. Só me diga como é esse mundo. Ela olhou nos olhos dele e viu seu futuro. Viu uma vida sem jaulas douradas nem olhares públicos, mas de propósito compartilhado. Viu o sorriso de Lily. Viu um lar cheio de amor, tinta e risos. Aproximou-se e o abraçou pelo pescoço. É assim, disse. É só assim. Ele a segurou, respirando o cheiro de seu cabelo, sentindo o calor real dela nos braços. O vazio em seu peito havia sumido, transbordando de plenitude.
A tempestade passara. Eles eram o farol. E estavam em casa. Um ano depois. O mundo que Arthur e Lara construíram juntos era mais silencioso que o antigo dele, e mais rico do que ela jamais imaginara. Arthur renunciou ao cargo de CEO, assumindo a presidência do conselho. Isso lhe deu tempo. Tempo para o que importava. Não viviam na mansão estéril. Encontraram uma bela casa no campo, com um celeiro convertido em um ateliê amplo e iluminado para Lara. Também era a sede de seu novo projeto, a Fundação Catherine Vance, dedicada a oferecer bolsas e espaços de trabalho para artistas talentosos sem oportunidades. O farol de Lara, finalizado, pendia no hall principal. Ao lado, emoldurada, estava a obra inacabada de Catherine. Não era um santuário ou um fantasma, mas um testemunho de uma jornada. A história de duas almas, unidas pela arte, curadas pelo amor. A imprensa, em sua maioria, seguiu em frente. A defesa pública e emocionada de Arthur havia mudado a narrativa. Não era mais um escândalo, era uma história de amor. Naquela tarde, o sol entrava pelas grandes janelas do celeiro. E Lara estava no cavalete, mas não pintava. Observava Lily, que agora tinha seu próprio cavalete pequeno, pintando um sol radiante. Arthur entrou, sem terno, mas de jeans e suéter macio. Carregava uma bandeja com 3 canecas de chocolate quente. Não falou, para não quebrar o encanto. Apenas colocou a bandeja na mesa e ficou atrás de Lara, envolvendo a cintura dela com os braços e apoiando o queixo em seu ombro. Ela se recostou nele, cobrindo a mão dele com a sua. Ficaram ali, observando a filha criar. O ar tinha cheiro de tinta, calor de sol e o zumbido tranquilo de uma criança feliz. Era um momento simples e perfeito, sabe, sussurrou Lara, acho que Catherine teria gostado disso. Arthur apertou o abraço, uma paz profunda tomando seu peito. Olhou da filha para a mulher que amava, para a arte ao redor, um mosaico vibrante de sua nova vida. Eu sei que sim, respondeu, suave. Ela teria amado a luz.